Porto Alegre que tem jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal. Estamos hoje aqui na Federação e o CREA hoje vem entregar um convite para o prefeito e também para toda a diretoria da Federação. Assim, podemos dizer que a Federação é o palco das grandes debates, das grandes discussões, e a engenharia faz parte de toda essa entourage, não é isso? Olha, eu saio hoje daqui com música nos meus ouvidos, porque o que eu ouvi do nosso prefeito Melo falar em obras do setor do agro, e descobri que o nosso presidente aqui também é engenheiro agrônomo, então eu literalmente já me sinto em casa na Federação, mas hoje me senti mais ainda. Presidente Rodrigo, hoje uma honra muito grande receber o CREA aqui, que também faz parte do seu DNA, e mostrando hoje uma palestra emblemática, histórica, mostrando todo esse momento pulsante que vive Porto Alegre, e agora já batendo na porta aqui Salto Summit, todo ele é 101% engenharia, não é isso? Isso, é um momento de boas notícias, né? Nós estamos aqui num oásis de boas notícias em Porto Alegre, né? Preocupação nacional, e agora a gente teve uma injeção de ânimo na veia aí com as parcerias. Como disse o prefeito, ele sonha que esta cidade, Porto Alegre, seja a capital mundial das parcerias. Isso para nós é um alento, porque o associativismo ele tem na sua essência o pertencimento, essa integração de todas as forças, como a gente está construindo junto com a Federação, junto com o CREA hoje. Presidente Daci, presidente do CREA, hoje palestra do prefeito Sebastião Melo, entrega de convites, e podemos dizer também um orgulho muito grande do presidente dessa casa aqui, que orgulha os gaúchos, ser engenheiro. Eu acho que além de ser engenheiro é ter essa visão, né, essa visão do associativismo, essa visão das parcerias, que é a visão da atual gestão. Acho que a gente tem que mudar o olhar, estávamos falando aqui da nossa equipe de fiscalização ter um olhar mais educativo, e eu estou falando constantemente. Quando o CREA pune, ele já chegou tarde. Ele tem que, na verdade, ser mais próximo, e tem situações que tem que punir. Você fala pedagógico? Eu falo didático. Não é o normal, né, dos engenheiros aí, mas a gente tem que ter um outro olhar. Bastou de fazer as mesmas coisas sempre, né? A nossa categoria quer mais. Um evento que vai orgulhar muito o estado do Rio Grande do Sul, é um evento nacional aqui na Casa dos Gaúchos, aqui no estado do Rio Grande do Sul. É um evento que tem muito empreendedorismo e protagonismo da engenharia, não é isso? Sim, sem dúvida, vai ser uma grande honra para todos nós, vai ser um grande prazer poder participar. Vida longa à engenharia, vida longa ao CREA, vida longa à Federação, e que a Federação sempre continue sendo o palco e o tema e o templo dos grandes debates. Obrigado para todos. Que assim seja. Obrigado. Obrigada. Queria perguntar sobre duas questões. Primeiro, a concessão do DEMAI. Nós falamos há alguns dias, o senhor recebeu o relatório do grupo de trabalho sobre esse assunto. Queria entender se já houve uma decisão, se esse projeto vai para a Câmara de Vereadores, que está isso internamente em função do DEMAI. Segunda questão, nos últimos dias, o secretário Cássio Trujillo foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa. Isso, em algum momento, fez o senhor pensar a permanência dele no governo, ou ele segue normalmente como secretário de Porto Alegre? Obrigado. Paulo, obrigado pela pergunta. Primeiro dizer o seguinte, acho que, antes de responder a tua pergunta, acho que Porto Alegre voltou a andar para frente e está voando bonito, né? Estamos vivendo autoestima na cidade, grandes eventos. O último foi no domingo, estamos na semana da cidade, mais encontros, Salto Summit, baile da cidade, carnaval. Bom, quanto à tua pergunta é o seguinte, nós temos a lei do marco regulatório, que na minha avaliação chegou atrasada no Brasil. A regra do Brasil é lixão aberto, é não tratamento de esgoto, entendeu? Alagamentos e água de caminhão-pipa em muitos lugares do Brasil. O DEMAI é uma instituição que tem mais de 60 anos. Eu recebi do governo Marquesão um pré-estudo que a gente aprofundou, tive várias vezes o BNDES aqui, fui a Brasília. Por final, nos últimos 90 dias, nomeei o Ricardo como coordenador do grupo de trabalho. Eles me entregaram o relatório. Eu já tive uma primeira reunião com os vereadores da base do governo e devo ter a segunda agora em seguida. E a semana talvez impossível, cada semana em Porto Alegre. E tão logo essa segunda conversa, a intenção do governo é mandar o projeto para a Câmara de Vereadores. Mas primeiro eu quero mais uma conversa e tirar todas as dúvidas individuais, coletivas, né?
E o modelo que nós estamos construindo, porque essa batida de martelo haverá ainda as contribuições dos vereadores, é você manter a produção da água 100% pública na mão do DEMAI, manter o DEMAI público. O DEMAI tem 1.400 funcionários, tem aí 300 e poucos pronto para aposentar, portanto vai marchar para 1.000 e vai indo. E essa modelagem hoje é uma modelagem enfrentada em vários estados brasileiros, mas vou focar no Rio de Janeiro, onde eu visitei, o Ricardo também esteve. A companhia estadual hoje vende a água para o concessionário, né? E o concessionário, portanto, implanta a extensão de rede e o dinheiro, né? No nosso caso aqui, a modelagem que nós estamos também levando é o seguinte: todo e qualquer recurso que advenha do leilão, do esgoto e da comercialização da extensão de rede, ele será carimbado 100% para a drenagem, ou seja, não aceitarei nenhum centavo, porque a questão de alagamento em Porto Alegre é uma das questões históricas, crônicas e gravíssimas. Então, estamos caminhando para a parcerização. Bom, aí vai depender da Câmara de Vereadores, porque mesmo que eu tenha um parecer preliminar dizendo que eu pudesse fazer isto sem lei, eu entendo que o caminho tem que dividir com aqueles que veio das urnas, ou seja, o prefeito é um e são 36 vereadores, e os 36 têm o direito de opinar e aperfeiçoar o projeto. Quanto tempo a concessão? É para 30. E qual é o quórum da aprovação, prefeito? 19. 19 vereadores. Sobre o caso do secretário Cássio. Olha, Paulo, deixa eu dizer o seguinte: eu sou de uma cepa de cidadão, advogado, conselheiro da OAB, que a presunção da inocência deve ser a regra num país democrático, e não como nós estamos vivendo hoje, que todo mundo é culpado antes de um devido processo legal. O secretário Cássio, quando entrou no governo, tinha esse processo e eu sabia dele, correto? Teve um julgamento e tem outros recursos que advirão desse processo, porque eu conversei também com o advogado dele, que é o Antônio Augusto Maia dos Santos, tá? Então, se chegar um julgamento final de qualquer secretário, evidentemente que eu vou tomar decisão. Enquanto estiver andando o processo, o Cássio vai continuar secretário, correto? Dos resíduos, do lixo, né? A gente vê que esse é um problema que Porto Alegre está enfrentando bastante nesses últimos tempos, com contratos, né? Não conseguindo cumprir a demanda da coleta, né? Adequado, né? Queria entender como é que está isso, né? Já que a zeladoria é um ponto que o senhor gosta de destacar muito da sua gestão, né? Tem algum caminho diferente do que a Porto Alegre vem fazendo, da computabilização, dos contratos de parceria? Bruna, deixa eu te dizer assim, nós temos mais de 70 contratos no DMLU. Tá? Então, a tua pergunta me permite falar da produção do lixo e do destino do lixo. Né? Eu agora vou começar a gravar uma série que eu vou mostrar para a população, vou abrir um container e mostrar que ele está misturado. Então, o nosso problema começa dentro de casa. A questão do lixo, tá? Porque há uma baixa separação de lixo e a gente não conquista esta mudança por decreto. Se quer mudar uma cidade, você tem que mudar através das crianças. Então, eu tenho conversado muito com a Sônia, nós temos que intensificar na rede municipal, na rede estadual, com as crianças, essa mudança de mentalidade. Então, a produção do lixo, o destino do lixo, hoje o lixo pode ser uma solução ou ele pode ser um problema. Hoje ele é um grande problema. Então, tu mistura o orgânico com lixo que é reciclável. Os clandestinos andam na frente dos caminhões da Contravipa, que são contratados e pagos pelo nosso dinheiro. Faltam lixo nos galpões porque tem baixa separação. Os galpões clandestinos continuam na cidade, por mais que a gente tenha tentado combatê-los e trazer eles para a legalidade. Agora, a nossa intenção é o seguinte: está bem adiantado, comandado pela Ana Pellini, que é das parcerias, fazer uma concessão plena do serviço. Ou seja, essa é a nossa intenção. Isso não é um processo simples, como não foi simples a Carrisco, não é simples o DEMAI. É tu unificar esses contratos na mão de uma concessionária. Ou seja, e aí tu cobrar por metas. Porque eu quero saber o seguinte: aí tu não tem que estar... hoje tu contrata a Contravipa para varrer, para capinar. Você tem um contrato que leva para a Lomba do Pinheiro, que está no local adequado, que corta a cidade, que anda 100 km para chegar lá no destino, e aí tu tem o óleo de cozinha, e aí tu tem tudo isso que envolve o lixo, né? Então, a nossa
intenção, determinação e orientação é fazer uma concessão geral do serviço do DMLU, pegando a taxa do lixo, porque todos nós pagamos a taxa do lixo. Então, a orientação que eu dei à secretária é que ela tem que ficar dentro da taxa do lixo, ou seja, eu vou pegar o que eu gasto hoje, não sobra hoje um centavo. Aliás, o que está acontecendo hoje é que nós estamos suplementando o DMLU, e eu quero aproveitar aqui para dar uma justificativa, porque eu cuido muito disso e sou muito transparente. Vocês estão vendo grama alta em Porto Alegre em vários lugares. Por que aconteceu isso? Há muitos eventos na cidade e eu não tenho contrato para eventos. Só o Salto Samba, 400 homens que eu tive que tirar de algum lugar e botar para dentro do Cais de Mauá. Então, o que eu estou determinei, é que se faça uma licitação só para eventos. Alguém vai dizer, vai ser mais caro? Vai ser mais caro. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar 3 dias no evento, 4 dias no evento, porque a gente orienta as secretarias, só que as secretarias não têm perna. Por exemplo, o Carnaval. O Carnaval, vocês não imaginam as toneladas de lixo que sai do Porto Seco. Então, aquele deveria ser uma licitação da cultura, a cultura fazer, a cultura pagar e a cultura... E não faz, está chegando o Carnaval. O que tu faz? Dá melhor. Aí, as escolas todas têm, por exemplo, recursos suficientes para cuidar da manutenção. Aí a diretora não corta a grama, pau no prefeito. Mas ela deveria cortar a grama e não corta. Aí chama o DMLU tem que tirar os homens da rua e cortar na escola. Isso vale para o próprio da cultura, isso vale para várias coisas. Então nós vamos criar um contrato, guarda-chuva para os eventos. E senta aqui, Ricardo. Então assim, vai mudar isso, porque... E a chuva? Sol e chuva, grama alta. Sol e chuva, a grama alta. Então, nós vamos regularizar. A ordem que eu e o Ricardo demos ao departamento é que nos próximos 30 dias tem que regularizar, mesmo que a gente tem que botar um pouquinho mais de dinheiro. Então, essa questão, né, do lixo, para te responder, está na tela e nós vamos caminhar para a concessão. Bom, quero cumprimentar o nosso presidente Rodrigo, estender a ele, através dele, a toda a diretoria da Federação, os ex-presidentes aqui, tem o Sofre, tem a Simone, o Hugo e tantos outros. Tá? Dizer que essa entidade aqui é referência no empreendedorismo, na boa política, saudar as representações aqui que estão conosco, né, de forma muito elevada. Uma saudação muito especial aos meus colegas vereadores, porque dos cargos que eu ocupei na política, talvez o que mais me fez aprender, ser o procurador mais legítimo da população, um ambulante da cidade, ser vereador. Então, em nome do presidente Hamilton, eu quero agradecer essa bancada mudancista extraordinária, que me orgulha muito estar ao lado de vocês, fazendo as transformações que a cidade precisa fazer. Também, aqui nós temos muitos secretários, e eu então quero, em nome do meu parceiro, feliz do prefeito, que tem visto da qualidade e da lealdade do Ricardo. Tem de Ricardo, tem que trotear para ser melhor que o prefeito que cuida da cidade. Está entendendo? A chance de ganhar. Em nome do Ricardo, quero estender e agradecer a todos os secretários, as suas equipes, porque a fala do Rodrigo, ele levantou a regra, que você tem que vir aqui, tem que falar das coisas que estão acontecendo, mas se as coisas estão acontecendo, é porque tem liderança do prefeito, do vice, das equipes, porque nós não fazemos nenhuma transformação se não for de forma coletiva. Então, muito obrigado a vocês. Eu sou um sessentão mais moderno que muitos guri que tem 18 anos, 17, 19 anos, porque eu me atualizo bem muito, as tecnologias chegaram e eu filmo. Né? Então eu queria pedir a minha assessoria para botar 2 vídeos, que é uma maneira direta, né? Que a gente conversa com a população todo dia de uma forma ou de outra. Sexta-feira eu vou estar numa dessas agendas que vai aparecer aqui. E esse vídeo resolve problemas. Não é que o vídeo resolve, a ida lá faz mudanças importantes. Então, não sei se está pronto para colocar aí, por favor. E apresentar. Ele botar tudo fora.
mas uma vez por semana eu estou numa comunidade da periferia, ouvindo as pessoas e resolvendo o problema. Não tem dinheiro para tudo, não tem. Mas aqui a gente tem a capacidade de fazer a prioridade da prioridade. Vai resolver, vai ter que resolver aqui. Resolver ponto, não vou nem esperar. Uma pessoa não pode morar num lugar desse. Tá, vamos dar uma ajeitada aqui, tá? Que bom! A gente não faz pessoas, a gente faz monte. É o plano diretor do Quarto Distrito, a capital do Sol Santo Brasil. E como é que foi essa experiência de vocês na Procempa, que deu oportunidade, eu acho que é a maior obra de uma sociedade é inaugurar pessoas. Lâmpadas antigas para as lâmpadas LED. Mais uma missão a Brasília. Tantas outras coisas eu estou tirando que eu não podia tirar. Vai combater na dele. Eu procuro o Museu de Arte de Porto Alegre. Se começa a chover, a pessoa, eu vou perder aquela vida que eu tenho com pagando 10%. Eu vou perder a cama que eu tenho que eu vou comer muitas divulgações. Essa é a vida real da cidade. E o próximo século é o que vier com esse projeto. Por isso nós temos que enfrentar essa coisa. Não? Tá bom. Bom, meus amigos, uma palestra como essa, a gente tem tanta coisa para falar, a gente tem que escolher o que falar. Eu queria começar pela ambiência de negócio, porque aqui eu vejo muitos empresários, pessoas que produzem, empreendem. Eu queria começar por aqui, porque só há transformação social se tiver empreendedorismo. Acho que a tradição de Porto Alegre, a cidade não. Eu não posso, não dá para abrir, que decreto, que portaria. E vocês sabem disso tanto quanto eu. E quando nós chegamos à prefeitura, nós chegamos para mudar aquilo que no Brasil hoje é uma triste realidade, é juntar todos os esforços para as coisas não acontecerem. E a gente está fazendo o contrário, juntar todos os esforços para que as coisas aconteçam. O mundo passou pela maior crise sanitária da sua humanidade. E todo mundo está na nossa cidade de 1 milhão de habitantes. Casas fechadas, comércio fechado, muita miséria, desemprego, empresas que foram quebradas. E a gente reunia e dizia o que fazer. A gente tinha trazido das urnas aquilo que penso que qualquer homem público deve fazer, que é botar na vida real aquilo que você assumiu de compromisso quando você disputa uma eleição. A gente disse, olha, aumentar imposto no Brasil é contra o empreendedorismo. Nós baixamos em 2 anos 42 isenções de baixa de ISS de determinadas atividades. 42 leva geral. Nós baixamos e nós não diminuímos a arrecadação. O setor de eventos, por exemplo, que estava na lona, começou a fazer eventos com mais
devia 12 milhões e estava indo embora. São Leopoldo, Canoas, vamos acertar a conta na fazenda, eu vou baixar para vocês, para dois, vocês ficam aqui. Nós estávamos perdendo os telecentros e dos call centers, que estavam indo para Novo Hamburgo, outros lugares, a Equatorial, mas eles disse, olha, se não resolver, nós não vamos fazer nosso baixando para dois. Segundo, isso é um elemento. E nós tínhamos 4 aldeas de PTUs que pegavam em cheio a área comercial. E a gente cancelou esse momento para dizer, olha, vamos buscar a atividade econômica esse recurso do outro lado. Mas nós mantivemos o Germano, que todos os nossos secretários são muito competentes, que vinha fazendo um bom trabalho, que foi estagiário da prefeitura e chegou a secretário, só um exemplo. A gente botou o pé no acelerador para dizer, Germano, até o meio do ano, no meio do nosso mandato, nós queremos no mínimo que 50% dos nossos licenciamentos sejam expressos e seja de um dia para o outro. Pois eu quero dizer para vocês, hoje, 61% dos nossos licenciamentos eles acontecem de um dia para o outro. E eu estou cansado de ouvir empresários dizer o seguinte, agora o habite se chega antes de que a construção está pronta. Sabe por quê? Doutor Donetti, eu fui conselheiro da OAB, infelizmente eu tive que enfrentar muitos colegas meus que fizeram besteira e até suspender carteira e caçar carteira de advogado. O engenheiro que é contratado, o urbanista que é contratado, o arquiteto que é contratado, ele tem que ser responsável pela sua obra. Então não pode o poder público se meter um bico nisso. Ele tem que assinar que é responsável pela obra, ele tem que liberar. É simples, é singelo. E quer dizer para vocês que eu não vou contar detalhes, no Salsano nós vamos revogar quase 5.000 decretos. Atrapalha a vida de todos vocês. E depois vem, esse é o processo, lança o processo, depois vem leis e tal. Então nós regulamentamos a lei da liberdade econômica, acabamos com o alvará, licenciamento rápido, não aumento de imposto, não cobrar os espaços públicos para usar, usando com responsabilidade, e criamos uma audiência com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que são mais de 40 entidades que têm reunião de 40 e 45 dias, eu sabe disso, e lá a gente dialoga, a gente conversa e a gente vai fazendo. Então, hoje, Porto Alegre saiu do Ministério da Economia, portanto não é fake news, é o Ministério da Economia do Brasil, que disse há 2 meses atrás, o melhor ambiente de negócio de toda a cidade brasileira hoje é Porto Alegre. A gente botou um capítulo muito especial chamado inovação. A primeira inovação que eu quero convidá-los é mudar mentes. Porque se as mentes não forem mudadas, não existe inovação. Inovação só tem um sentido se ela fizer a transformação social, se ela melhorar a vida da cidade e se ela melhorar a vida das pessoas. Vocês lembram ali o Guilherme Bal? O Rei do Povo era desse tamanho. E tinha a todos os gostos de leitura, mas lá tinha uma sessão sobre cinema. Cultura. Então quando o cara ia no cinema, ele comprava o jornal e olhava para o filme que vai passar no Imperial, no Cacique. Você imagina, a vida de hoje o cara assiste o filme aqui. Os cinemas não tem mais. Eu fui vendedor e andava pela cidade procurando o nome das ruas para chegar mais rápido, porque não tinha carro, não tinha que andar de ônibus. Hoje tu bota o Waze diz assim, tu está a 50 metros. Então isso é inovação. Então essa cidade, ela tem os melhores parques tecnológicos do Brasil estão aqui. Porto Alegre que tem jeito legal.